falei, eu vou estar trazendo essa passagem que está em João 4. Eu vou estar lendo do 1 ao 30, mas eu vou estar lendo em pedaços, tá? Para vocês, e vou estar lendo em pedaços e explicando, para não ficar uma leitura tão extensa. Os primeiros versos que eu vou começar a ler em João 4, está nos versos 1 ao 9. Quem tiver Bíblia pode abrir, e quem não tiver pode acompanhar com a minha leitura. Amém? Amém. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água e disse: dar-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Até aqui. O texto nos fala que Jesus e os seus discípulos estavam na Judéia e foram para a Galiléia. O texto também nos fala que Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Geograficamente não era necessário, eles teriam um outro caminho. Até porque o texto também nos fala que judeus e samaritanos não se comunicavam. Eram dois povos que não se davam. Dois povos que se evitavam. Então eles faziam até um caminho mais longo para evitar aquela terra de Samaria. Mas Jesus fala que era necessário passar por Samaria. Deus sabe onde nos encontrar. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 5:21, porque os caminhos do homem estão perante aos olhos do Senhor, e Ele aplana todas as suas trilhas, todas as suas carreiras, por onde a gente passa. Deus sabe onde é que a gente passa. Deus sabe como vocês chegaram até aqui, como vocês vão até as suas casas. Então Ele sabe onde nos encontrar. E Jesus, Ele sabia quem Ele ia encontrar ali. Jesus, Ele sabe de todas as coisas, né? Então a gente vê também que o texto fala assim, que ele estava cansado da viagem e senta ao lado do poço, né? Ele senta ali. Mas ele senta ali já, porque ele já esperava alguém, né? E a gente vê também no texto que Jesus, ele prepara o ambiente. Ele pede para os seus discípulos comprar comida. 12 pessoas comprar comida para 3. Será que tinha necessidade de 12 pessoas ir comprar comida? Até porque era uma terra de samaritanos de judeus não se davam. Até vamos pensar assim que seria até perigoso Jesus ficar ali sozinho, né? Mas Jesus pede para os 12. Os 12 saíram dali. Então a gente vê que Jesus, ele prepara o ambiente. Jesus queria um encontro a sós com quem estava para chegar ali. O texto nos fala que a hora sexta chega uma mulher ao poço. A hora sexta, a contagem judaica, ela começa assim, ao nascer do sol, ao pôr do sol. A hora sexta seria ao meio-dia. Então, ao meio-dia, chega uma mulher naquele poço, tirar água. Era comum, naquela época, as mulheres irem no poço buscar água para os seus afazeres domésticos, mas era comum elas ir o quê? Ou de manhã cedo, ou no final da tarde, onde o sol já não era mais tão forte, né? E eu imagino, né, sendo eu, né, eu já vou convidar minha vizinha, vou convidar fulano, que hora tomar um poço, vamos juntas, né, vamos juntas buscar água, né. Mas essa mulher em particular, ela ia ao meio-dia buscar água. E ela buscava, até a Giovana botou ali no jarro, né, e esses jarros que eles buscavam era feito de barro, já era pesado, mas a água, e no horário do meio-dia. Então a gente começa a parar para refletir nesse texto, né? Por que essa mulher fazia isso, né? Essa mulher, ela estava cansada
cansado de quê? Dos seus erros, dos erros delas, das escolhas dela. Mas cansada das pessoas também, dos murmúrios das pessoas, dos apontamentos, dos olhares, porque ela, alguma coisa ela estava fazendo que ela queria se esconder das pessoas, ela estava cansada. E a sociedade excluía ela também por esses erros dela. Então ela andava sozinha, nesse horário do meio-dia. Aí eu pergunto para vocês, quantas de nós também já nos sentimos assim? De querer andar sozinha? De não querer conversa com ninguém. Hoje eu não quero conversa com ninguém, não estou boa. Não é nem por, às vezes, uma escolha errada, é que a gente quer se isolar mesmo, né? E às vezes, sim, a gente acaba fazendo um negócio errado, acaba falando alguma coisa que não deveria falar, e a gente quer evitar. A gente não quer dar explicação. Quantas de nós já tivemos assim, como essa mulher? Evitando pessoas. Hoje eu quero ficar dentro da minha casa. Se for possível, até vou fechar tudo para ir passar alguém e vai achar que eu não estou em casa. Né? E quantas de nós já fomos essas outras mulheres? Que apontam. Que só do olhar. Não sei, eu não fui com a cara dela. Ela nem conversou comigo, mas eu não gostei dela. Quantas de nós já fomos assim? De julgar, né? De não estender a mão, mas sim apontar. De sair murmurando, né? Às vezes a gente tá com uma amiga, ó, tá vendo fulana? Fulana fez isso. Quantas de nós já fomos assim, né? Mas Deus é o Senhor que cura. É Ele quem perdoa. É Ele que cura, perdoa todos os nossos pecados e Ele que cura todas as nossas enfermidades. Ele cura os nossos medos e Ele nos perdoa também por nós ter esse olhar de apontar, de achar que às vezes a gente é melhor. Ele também nos perdoa. Ele nos conhece, né? Jesus estava ali para curar aquela mulher. E na sua simplicidade ele pede, dar-me de beber. Eu imagino assim, ele ali sentado, um sorriso, né? Dar-me de beber. Outra coisa que não era comum, eles não compartilhavam copos, talheres, eles não sentavam nem próximo do outro. Se um judeu comesse num prato de um samaritano, ele era visto como uma pessoa impura. Mas Jesus pede a ela, dar-me de beber. Mas a mulher, ela ainda estava com os olhos e o coração fechado. E ela ainda não queria conversa, né? Ela não queria, ela ainda fala, quem és tu, homem judeu, fala comigo, mulher samaritana. Ela não queria conversa com ninguém, né? Quando Jesus ele pede a água para ela, ele quebra barreiras. Um homem falando com uma mulher, naquela época não era normal. Não era comum. Não era certo. Samaritanos com judeu. Dois povos que não se davam. Jesus quebra barreiras ali, né? A gente entende que Jesus, ele mostra para nós que ele veio para todos. Para todas nós aqui. Todas vocês. Né? Em 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versos 3 e 4, a palavra de Deus nos diz assim: isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Hoje Deus está muito alegre de ver todas vocês aqui. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, nos versos 3 e 4. Ele se agrada de ver vocês aqui hoje. Ele fica muito feliz. Vamos ver o que os próximos versos falam. Agora eu vou ler do 10 ao 15. Jesus responde e disse: se tu conhecerás o dom de Deus e quem é que te diz dar-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu nem tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, os seus filhos e o seu gado?
Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele jorrar uma água para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui. Até aqui. Até aqui. Jesus oferece a ela água viva. Mas aquela mulher, ela ainda estava com os olhos e o coração fechados. Ela questiona Jesus, né? Como é que tu vai me dar água? Ele não tinha nem como tirar. Estava ali sentado primeiro, né? Não tinha nem como tirar, e o poço é fundo. Ela ainda questiona, ela não estava para conversa. E às vezes a gente também está assim, a gente não quer conversa. Às vezes a pessoa se aproxima de nós, quer puxar uma conversa, não quero conversa. Hoje eu não estou para conversa. E essa mulher não estava para conversa, né? Mas Jesus diz que aquele que beber da água do poço voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que ele lhe der, nunca mais terá sede. Jesus é a fonte de água viva. Ele oferece satisfação espiritual e vida eterna a quem nele crê. Jesus é a nossa ponte. Em João 14, 6, a Giovana até comentou, né? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a água viva. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por Ele. Jesus nos leva a Deus. Ele nos traz cura interior. Vamos ver o que os próximos versos falam, do 16 ao 24. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e venha cá. A mulher responde e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissesse bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Isso dissesse com verdade. A gente começa a entender o porquê que ela tinha vergonha da sociedade. Por que ela estava se escondendo, por que ela estava se excluindo. A gente começa a entender o texto, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram nesses montes. Vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde eu devo adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem nesses montes e nem em Jerusalém adorais ao Pai. Vós adoreis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é quem os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais assim que o adorem. Deus é espírito, e importa que os adorem e adorem em espírito e em verdade. Até aqui. Quando Jesus pede a ela para chamar o seu marido, ele toca no seu secreto, na sua intimidade. A gente também começa a entender por que Jesus pediu para os discípulos sair dali. Deus, ele não quer nos envergonhar. Ele não quer apontar os nossos erros para a sociedade inteira. Ele quer nos curar. Nos curar, de dentro para fora. E foi isso, essa é a intenção dos discípulos não estar ali. O texto depois, mais para frente, a gente vai ver que os discípulos, quando eles voltam, eles nem questionam Jesus por que tu fala com essa mulher. E também eles não questionam por que vão todos. Porque era perigoso Jesus ficar ali sozinho. Mas os discípulos fizeram o quê? Obedeceram. A gente sempre fala a palavra obedecer a Deus, né? Então, quando Jesus ele toca no seu secreto, na sua intimidade, ela começa a abrir o seu coração, né? E assim é Deus, o amor perfeito, lançando para fora os nossos medos. A gente vê que ela não fica chateada.
Ela fala o quê? Eu vejo que tu és profeta. Ela já mudou o olhar dela. Já mudou a conversa. Mesmo Jesus tocando na intimidade dela, né? Aí ela pergunta, onde eu devo adorar? Aí começou uma conversa. Aí ela ficou interessada, né? Eu vejo que tu é profeta, vai começar a me ajudar, né? Mudar de vida, né? Os samaritanos diziam que era naquele monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Um fala que é num lugar, onde é que fala? Aonde que eu devo adorar? Nesse momento, ela aponta um conflito cultural religioso. Um lugar para adorar a Deus é qualquer lugar. Hoje nós estamos aqui, ó, reunidos como igreja. A palavra igreja é um conjunto de pessoas. Nós estamos aqui como igreja. Não é placa de igreja, não é tal lugar. Está de coração aberto. Jesus explica: a verdadeira adoração a Deus é um ato interior e íntimo, não limitado a um local físico, e deve ser feito em espírito e em verdade. A adoração a Deus deve vir do coração. Onde eu me sinto bem, onde eu entendo a palavra de Deus, onde eu entendo o verdadeiro evangelho. Aqui Deus deixa bem claro para essa mulher, né? Vamos ver o que os próximos versículos falam, do 25 ao 27. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu falo contigo. E nisso vieram os discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com ela. Todavia, nenhum lhe disse por que pergunta ou por que fala com ela. Nenhum deles questionaram Jesus por que estava acontecendo isso, né? Ela sabe que o Messias vem. Ela já tinha uma dúvida, né? Que eu devo adorar. Ela sabe que o Messias vem. A palavra Messias quer dizer promessa de Deus. É a promessa de Deus. O Messias é a promessa de Deus. É Cristo. E aí ele fala: eu sou. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. Cristo morreu na cruz e ele ressuscitou. E hoje ele vive para aqueles que nele creem. Quando a gente entende a mensagem da cruz, quando a gente entende que Cristo, Deus, se fez carne, ele veio, ele fez maravilhas, fez milagres, ele foi rejeitado, foi julgado, foi tudo que vocês imaginam assim. Ele sofreu muito, não foi pouco. Eu não consigo nem dizer tudo o que ele sofreu, de tanta coisa que ele sofreu. Ele foi crucificado. Na sua crucificação, quando ele derramou o seu sangue, ele é o Cordeiro de Deus perfeito, que veio para tirar os pecados do mundo. O pecado lá do tempo de Adão e Eva, o pecado de hoje e daqueles que vão vir. Tudo está pago. Tudo está pago. Quando a gente entende isso, e a gente crê que isso é verdade, e quando a gente crê que ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele vive e está à direita de Deus Pai, nós somos salvos. Precisamos crer de coração. E quando a gente crê nisso, somos selados com o seu Santo Espírito. O Espírito de Deus passa a habitar em mim. Eu creio em Cristo, ele habita em mim. Ele não sai e volta. Ele mora em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. A gente até estava antes conversando com uma irmã, ela estava falando sobre aceitar Jesus. E quando eu fiz essa pregação aqui, essa mensagem para vocês, eu comecei a refletir tudo sobre isso, sobre aceitar Cristo. Eu aceitei Cristo, de aceitar mesmo, né? Eu tinha meus 15 anos. Eu ia numa igreja aqui, numa igreja lá, e eu aceitei Cristo. Orei, aceitei, e o Espírito Santo passou a habitar em mim. Mas o que aconteceu? Eu continuei vivendo a minha vida. O Espírito ele ia me incomodando.
tu não deve ir por ali, tu não deve fazer isso. E eu sentia, porque ele nos cutuca, ele nos constrange. Aí o que eu pensava? É um sexto sentido. Sei lá, vamos por aqui, né? E a gente ainda ali, né? Fazendo a coisa errada. E o espírito ali. E eu não estava alimentando ele. Aos meus 18 anos eu tive meu primeiro filho. Imagina, 18 anos, novinha, primeiro filho, parto normal. Naquela época, os maridos não podiam ficar com a mulher junto. Hoje pode. Se a mãe quiser ficar junto com a filha, esse tempo minha filha ganhou meu último neto ali de 5 meses, eu fiquei junto com ela. Estava ali junto com ela. E meus outros filhos também, meu marido estava. Mas em especial esse meu filho mais velho, não. Aí eu lembro assim, eu estava muito ansiosa. Aí eu tenho minha sobrinha, a Daniela, tá ali atrás. Ela tem um filho 2 meses mais velho do que o meu. Aí ela ganhou o Felipe e ela chegou em casa e eu toda boba, né? E aí, Dani, como é que foi? Tati, foi terrível. Quase morri. Quase morri, tu não tem noção, quase morri. E daí tinha uma enfermeira lá, não deixava eu chorar. Quando eu comecei a chorar, ela disse, pode parando. Pode parando. Na hora de fazer, tu não chorou. Aí eu disse assim, o que ela falou isso pra ti? Mas pra mim ela não fala. Já fui com aquilo na cabeça, né? E daí, tá, chegou meu dia, né? Daí fui pro hospital. Começou as dores, assustada, sozinha, 18 anos. E eu lembro que veio uma dor e eu dei um berro, não sei se eu dei um berro, eu chorei. E ela já lembrei dela. Eu disse, não, comigo tu não vai fazer. Com a minha sobrinha tu vai fazer. E daí comecei a berrar. E eu quero a minha mãe! E eu berrava. E ela passava por mim e ela já fazia assim, né? É louca, né? E daí, só que daí as dores foram apertando e foi dor. Quem já teve parto normal sabe. E daí eu já estava cansada de berrar e com muita dor. Eu já não sabia mais o que eu fazia. Se eu berrava, se eu chorava, ou se eu ficava quieta. E eu lembro que quando eu ia na igreja, o pastor falou pra mim assim, ó, vocês clamam a Deus. Aí ele falou assim, clama o sangue de Jesus, porque ele tem poder. E aquilo ficou na minha cabeça assim, ai meu Deus do céu. E eu acreditava muito em Deus, eu acreditava em Cristo, eu já tinha aceitado Ele, mas eu não estava ainda transformada. Não tinha feito ainda a transformação de vida. Mas o Espírito Santo habitava em mim, tanto é que ele me incomodava. E eu lembro que eu estava com muita dor, sozinha, e eu clamei o sangue de Jesus. Clamei o sangue dele, e eu senti um peso na minha barriga. Isso eu falo para todo mundo antes de eu entender a mensagem da cruz, antes de eu entender a palavra de Deus. Mas eu senti assim, eu me senti acolhida. Que nem a nossa ali, acolhidas por Deus, né? Eu me senti, alguma coisa me abraçou. E eu não sei dizer para vocês se eu dormi ou se eu desmaiei. Eu só sei que eu não senti mais nada. Fiquei ali. Daí eu não sei se eu desmaiei ou dormi, ou me deixaram ali, porque a enfermeira já estava brava comigo também. Aí eu acordei quando elas estavam levando a minha maca para a sala de parto. Elas já estavam me levando. Me botaram naquela cadeira para ganhar o neném. Eu só senti meu filho sair, eu não senti mais nada. Passou os anos. O meu marido era músico. A gente continuava vivendo a nossa vida. Mas Deus sempre nos incomodando. Aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar. Até que chegou um dia, ele estava tocando, eu sempre ia com ele. Meu marido assim, ó, ele tocava porque ele gostava. Ele era músico porque ele gostava da música, não porque ele gostava da bagunça, do baile, porque nem dançar direito ele não sabe. Ele não era de beber, mas ele gostava de tocar, ele gostava de cantar. E daí um dia eu estava lá no salão, e eu lembro que ele tocando, e parece assim que as luzes acenderam, de repente. E eu comecei a olhar ao meu redor. Eu comecei a ver as coisas que eu via dentro do salão. Eu via normal, mas aquilo parecia assim que estava claro. As pessoas se embriagando, mulheres como nós não se dando ao respeito. E eu comecei a ver muita coisa que nem é bom eu ficar falando tudo que a gente vê. No final do baile eu falei para ele, aqui não é mais lugar para nós. O Espírito Santo já estava me incomodando, aqui não é lugar para vocês. O que vocês estão fazendo aqui? A gente ia porque ele ganhava, ele recebia por aquilo ali, era o segundo trabalho. Mas tinha já 2 filhos na época, né? Então, mas ele sempre incomodando nós, sempre nos incomodando. Até que um dia a gente começou a ir para a igreja. Ganhei um convite e fui para a igreja.
No começo nós chegava sempre meia hora atrasado. O culto começava às 7 horas, 7h30 nós estávamos lá. Sempre atrasado. Nós achávamos que começava às 7h30, né? Porque daí acabava o culto e nós se mandava. Não queria conversa com ninguém. Estava que nem a mulher samaritana. Acabava o culto e nós se mandava. Só que as coisas foram mudando. O Espírito Santo foi tocando, nós fomos entendendo a palavra de Deus. Ele foi nos modificando a cada dia. O Alan começou a fazer seminário, hoje ele é pastor. Primeiro ele começou com a equipe de louvor. Eu lembro que as meninas me convidaram para mim fazer o louvor, eu disse que não, que eu vim só para escutar a palavra de Deus, que não era para mim aquilo. Eu só queria escutar, só queria me alimentar. Aí veio a pandemia, até já falei com a Matred, né? Começou os cultos online. Aí começou com o pastor Rogério, falecido pastor Rogério, começou com ele. O pastor Tiago falou com o Alan, faz o louvor, vamos fazer os cultos online. Só que daí ele sozinho precisava de alguém para ajudar, e a gente não podia ir na casa de ninguém. E eu comecei a cantar. E Deus foi trabalhando na minha vida. Então daí eu comecei no grupo de louvor. Aí depois precisava de professora na parte das crianças, que é bem difícil, né? O ministério infantil ninguém quer, né? Que é meio difícil. Aí eu disse assim, olha, eu não estou preparada, porque eu tenho que aprender muito ainda para ensinar as crianças, né? Porque a nossa igreja lá no futuro, então eles precisam entender o que eles estão aprendendo. E eu não queria também, né? É mais fácil a gente dizer não, né? Não quero, né? Só que Deus começou a me incomodar. Aí eu mandei uma mensagem pro pastor Tiago, eu falei assim pra ele, pastor, ora por mim porque eu quero ajudar com as crianças. Eu não sei como. Hoje eu tô aqui trazendo a mensagem pra vocês, mas eu digo assim, que é o ministério que eu mais gosto é o infantil. E eu não queria. E não me via também trazendo mensagem. Vou ser bem sincera pra vocês, eu sou uma pessoa que nunca me imaginei aqui. Eu não me imaginava nem ser casada com um músico, porque eu não gostava de baile. Isso também não me imaginava, porque eu não gostava de baile. Quem me conhecia sabia que eu não gostava disso. Mas Deus nos uniu. E hoje nós estamos na obra de Deus. O Alan hoje ele é pastor, hoje eu ajudo na igreja em todos os ministérios, sempre estendo a mão. Ele me usa, não é sobre eu, mas sim sobre ele. E quando a gente entende essa mensagem da cruz, como eu falei para vocês, eu não precisaria ter falado o sangue de Jesus tem poder, porque o sangue de Jesus tem poder para quê? Para me libertar dos meus pecados. Esse é o poder dele, me libertar dos meus pecados, não precisava ter falado o sangue. A palavra Jesus, quando eu clamo Jesus, Deus ele inclina os seus ouvidos para escutar as nossas súplicas, os nossos pedidos. Isso é verdadeiro. Então daí hoje, quando eu começo a ler a mensagem da Bíblia, quando eu começo a estudar ela e eu escuto, Deus ele inclina os seus ouvidos, ele escuta cada uma de nós. E ele me escutou, e eu, na minha ignorância, eu sabia que Deus que me aliviou aquela dor, porque aquilo ali foi momentâneo, eu passei, foi um milagre. Eu passei, me aliviou, eu não senti mais nada. Mas hoje eu entendo que quando eu clamo por Deus, ele me escuta. E eu entendo que o sangue dele derramado na cruz é para libertar os nossos pecados. E os pecados que a gente já cometeu e o que nós vamos cometer, porque todo mundo aqui é pecador. Se eu falar para vocês que eu não sou, eu estou mentindo. Se a gente não entende disso, a morte de Jesus na cruz é em vão. Se a gente não entender isso de coração. Somos libertos, somos transformados. Então, assim, ó, esse aceitar Jesus, como eu escutei antes da tarde ali, ele é verdadeiro, a gente aceita, só que o que acontece? Nós não alimentamos o nosso espírito. Eu preciso escutar louvores, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso conversar com Deus. Quando eu converso com Deus, quando eu oro, eu estou falando, Ele está me escutando. Tem gente que briga, né? Ô Senhor, tá louco, tá difícil, né? Tá puxado aqui embaixo, não tô dando conta, né? Tem uma irmã da igreja, esse tempo ela falou, Tati, eu pego lá no meu quarto, eu boto uma cadeira pra mim e uma pra ele. E eu falo, agora tu senta aqui, agora tu vai me escutar. E ela fala tudo que ela tem que falar. Mas como é que Deus fala com nós? Vocês sabem?
Aqui, ó. Aqui, ó. Não é... Hoje eu vou ler um versículo. Esse versículo é para mim. Não, gente. É estudar as Escrituras. E ela vem de confronto com nós. Eu sei porque vem comigo. Coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente quer mudar. Que a gente não tem força. Que a gente quer arrancar, né? E esse dia eu li uma passagem. É mais fácil, né? Tirando do nosso caminho. Mas não, Deus quer que a gente seja firme, né? Não tem aquele louvor. O deserto é a escola do crente. Não é só do crente, é de todo mundo. Crente é aquele que crê em Deus. Porque tem gente que tem muito esse tabu de crente. Mas crente é aquele que crê em Deus. É sobre isso. Então quando a gente lê, ele fala tão claramente com nós. Só que a gente precisa ter esse tempo. Começo a ler uma carta. Eu sempre falo assim, ó. Lê João. João fala tanto de amor. Lê João. Primeiro lê João. Aí tu se apaixona por Jesus. Aí tu vai aprendendo as outras coisas. Aí começa a ler as cartas do apóstolo Paulo para ver o que Jesus agora tem para nós nos tempos de hoje, tempo da igreja. Mas lê João. Eu tô falando por mim. Porque é amor, João. E muitas que eu falei, elas falam assim, Tati, realmente. Eu já tive testemunho de mulheres na igreja que estavam assim, ó, sem vontade de nada. Começaram a ler João assim, eu não achava que ia ser tão transformador que eu ia vir aqui dar esse testemunho na igreja. De Deus mudar a minha vida. Porque eu já não estava mais com vontade, estava difícil. Uma pessoa que estava com uma depressão muito profunda. E hoje ela ajuda nós na igreja. Ela se oferece para ajudar. E é esse Deus que eu creio. E é esse Deus que a gente precisa crer. Que vocês precisam crer, né? Então a gente vê que aquela mulher, que ela se escondia, ela queria ser vista e ouvida por todos. Vamos ver os últimos versículos do que fala. Versículo 28, 29 e 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Até aqui. Mas quem gostou da história, se vocês continuar, vocês vão ver que muitas pessoas caminhavam com Jesus. Ele mudou aquele lugar. Vocês podem, nas suas casas, continuar a leitura. Já é uma forma de começar, quem não tem o hábito, de ler, para entender, né? Porque quanto mais a gente lê, mais a gente quer ver o que está acontecendo, né? É a história de Jó, que a irmã falou, né? A gente começa a ler, a gente quer saber, né? A gente fica curiosa, né? Então eu peço para vocês que nessa tarde vocês se sintam acolhidas. Acolhidas. Deus, ele nos acolhe, Ele nos ajuda, Ele escuta as nossas súplicas. Que saímos daqui fortalecidas, curadas e encorajadas a levar o verdadeiro evangelho a todas as pessoas. É nosso dever, de todo mundo. Vocês entendem? Vocês têm que passar para frente. Existem pessoas que não conhecem Cristo. Quem olha em rede social, às vezes a gente vê, tem pessoas que falam assim, 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? Quem de vocês já viram isso que passa no Instagram às vezes? E tem gente que fala 5 milhões na conta, mas é porque não conhece Cristo. Não é porque elas querem o dinheiro, às vezes não conhece mesmo, não sabe nem do que se trata. Não sabe nem quem é. E é o nosso dever levar a palavra de Deus a todos. O apóstolo Paulo fala isso, né? Vamos levar o evangelho de Deus, né? E devemos ser que nem ele. Como ele fala, que nem eu sou, imitador de Cristo. Quando a gente nos alimenta da palavra de Deus, escutamos louvor, o Espírito Santo ele vai florescendo em nós, e não é mais nós. É Ele. Aí as pessoas vão olhar para vocês e falar assim, mas tu não era assim. Como tu mudou? Tu não era assim. Deus, Ele muda. Ele nos cura de dentro para fora. Eu até peço perdão, que eu fico emocionada, porque eu vejo a minha vida como Deus me mudou. Como Ele me usa, como eu falei para vocês. Eu nunca me imaginei aqui. Eu nunca me imaginei aqui. E hoje que eu estou aqui, cada vez mais me alimentando de Deus.
entendendo o verdadeiro evangelho, para não ser leviano, não trazer coisa errada para vocês, para a gente não entender distorcido. Não preciso falar palavras difíceis que vocês não vão entender. Eu preciso falar o verdadeiro evangelho. É sobre isso. Vamos louvar o nosso Senhor?